Olá, irmãos. Vim falar a respeito de uns pensamentos meus que eu já não suporto há muito tempo isso, já não suporto mais. Porque eu vivo falando, meus irmãos, pelo menos agora os últimos vídeos, o qual eu me sinto muito mais entendido de muitas coisas, sabe? Eu sei que desde o começo eu ainda não sabia nada, eu estava só seguindo o instinto mesmo sobre as escrituras ali, mas eu senti que eu estava seguindo os conselhos certos, o qual eu aconselho também os irmãos. As escrituras, meus irmãos, é a parte que veio do Pai e do Messias, é espírito e vida. Mas muitos não acreditam nisso, muitos não entendem. Eu fiz um desenho meio grotesco, porque eu não sou muito bom em desenhar, pelo menos hoje em dia eu não sou mais. Mas eu tinha um quase irmão, né? Por causa de pai de padrasto, que me ensinou a desenhar, mas eu não peguei muita manha, mas eu sabia um pouquinho desenhar. Então eu fiz um desenho meio grotesco mesmo. Porque tem gente, meu irmão, que a gente aconselha, a gente fala, a gente prova, a gente manda ler, quer dizer, manda no jeito de dizer, a gente pede para a pessoa ler, mas a pessoa não quer saber. Então tem gente que a gente, nas últimas das últimas, nós desenha para eles, para ver se eles entendem mesmo. Porque tem gente que é assim, você fala, prova, desenha para a pessoa, para ver se entra na mente da pessoa mesmo. O que acontece? E eu vi os anjos caídos têm mandado muitos sinais através do filme, através da televisão, da mídia. Muitos sinais de coisas que vão acontecer e de coisas que eles dão a data que vão acontecer. Entendeu? Igual eles fizeram sobre as Torres Gêmeas. Eles deram a data antes deles destruir a Torre Gêmea, então eles deram a data. Através de desenho, né? Claro, filmes, tudo mais. E aí muitas coisas eles continuam nessa de vai cair um meteoro tal dia, tal dia vai acontecer alguma coisa terrível. Sabe, meus irmãos, para tirar vocês do foco. Por isso que eu falo, cuidado com essa internet, cuidado com tudo ao redor de vocês, o mundo já é maligno. E aí nessa última tentativa, eu vou mostrar o desenho que eu fiz, para que talvez os que ainda não conseguiram entender, entenda. Esse aqui é Baphomet, Azazel. Acho que dá para ver, né, meus irmãos? O que significa, meus irmãos, esse sinal que Azazel fez com as mãos? Uma mão apontando para o céu e a outra para a terra. Muitos não entendem, não sabem. E o que acontece? Muitos não acreditam na verdade por causa que a mentira é grande, meus irmãos. São muitos anos de mentira. Desde o começo eles sabiam que muita coisa que acontecia hoje, que está acontecendo, os anjos caídos sabiam que ia acontecer. Por isso que nosso pai falou, por isso que o Messias falou, o que meu pai me deu, ninguém vai tomar, ninguém. Por isso que só vai mesmo quem é humilde o suficiente para reconhecer quem é a verdade, quem é o Messias. Eu não sou o Messias, ninguém aí na internet é o Messias. Esse sinal aqui, meu irmão, significa assim no céu como na terra. Mas a realidade é, o que tem aí no céu, eu vou fazer aqui na terra. Azazel mandando um recado, o que for aí no céu, eu vou fazer aqui na terra. Eu fiz um vídeo sobre a mulher e o dragão. Aquela mulher ali significa a igreja do Messias. O corpo, que quer todo mundo junto, aí num espírito só, se transforma a igreja do Messias. Por isso que ela está com uma coroa. Por quê? Porque quando você se torna um só, você faz parte.
das 12 legiões, mas em espírito. Isso não quer dizer que você passe a ser, então você já passa a ser um dos selados, não dos 144 mil selados. Esses vieram lá de cima. O espírito deles nasceu aqui através das pessoas, mas eles veio lá de cima. São pessoas normais, mas o espírito deles veio lá de cima. Só que quando você nasce de novo, você passa a fazer parte dessa mulher, que é o corpo do Messias. E aí você passa a ser aquela mulher com a coroa na cabeça, porque significa o reino do Messias. Ele já venceu em espírito e verdade, mas muitos não creem. Aí dizem, até bom que eu vou explicar certas coisas, os 144 mil selados, meus irmãos, pela última vez eu vou dizer, são os anjos que jogaram os 500 milhões de anjos do reino do céu aqui na terra. Só que o espírito deles veio e nasceu através de homens e de mulheres que se relacionaram com homens aqui nessa terra. Nasceu. E hoje em dia eles estão pelos 4 cantos da terra espalhados. 144 mil selados. Se você ler no livro do Apocalipse, você vai achar que só os 144 mil selados são os que vão fugir para a montanha. Mas não é isso. Não é. São os 144 mil, mais os outros que também vão. Crianças, idosos, jovens, todos os que creem no Messias. A igreja do Messias, lembra? A mulher foge para o deserto. Não só os 144 mil selados. Não é só eles. Tem que ler com espírito. Não se esqueça, o Messias falou, vocês vão ser um só, junto comigo e com o Pai. Se é um só, aquela mulher ali, que nem um irmão veio e botou um comentário, falando que essa mulher é virgem de sol, um negócio assim. Isso daí é a invenção dos anjos caídos, meu irmão, para tirar o entendimento de vocês da verdade. Por isso que nosso Pai falou, ó, meu povo padece por falta de conhecimento. Aí alguns irmãos aí acham que tudo que os anjos, que tudo está na internet, no livro, entendeu? Tudo, para eles tudo é pagão, que não sei o que. Essa mulher, essa virgem do sol, é uma invenção dos anjos caídos para tirar o entendimento de vocês da verdade. Sabe por quê? Porque os anjos caídos são inteligentes, meus irmãos. Eles sabem que o nosso Pai, o nosso Messias habita aqui. E através do Espírito, ele falaria com a gente. O que eu posso... Só que alguns não entendem. Por isso que eu falo, tem que resumir as escrituras tudo. Eles vêm vestidos de ovelha. Ou seja, eles pegaram as coisas do céu. Como é do céu, eles fez aqui na terra. Do jeito que é lá no reino do céu, eles fez aqui na terra. Só que eles misturaram, meus irmãos. Eles misturaram, não se esqueça. Quente e frio. Morno. Eles misturaram, meus irmãos. Só que eles pegaram muita coisa e fez igual é lá no reino dos céus. Igual o irmão veio falar que, para mim não contar o número certinho, eu falo 144 mil selados, mas eu não estou falando que são só 144 mil selados em ponto certinho, não. Isso daí está fora do meu alcance. Isso daí de contagem de número está fora do meu alcance. Mas esses 12 anjos também eu não posso provar, né? Só posso falar. Eu digo, tudo que o Messias fez, lá em cima, aqui embaixo, os anjos caídos copiaram. Por quê? Porque o Messias é o cabeça. Então, através do nosso espírito, do nosso entendimento, ele faz a gente saber o que é dele e o que não é. Só que os anjos caídos sabiam que nós íamos descobrir as coisas através do espírito. Então, eles fizeram tudo parecido com as coisas do nosso Pai e do nosso Messias. Cópias. Para nos confundir, para a gente ficar sem saber, poxa, aquele caminho ali, por quê? Porque nós sabemos a verdade aqui, ó, no Espírito. Então, nós sabemos, aquele caminho ali é o que eu reconheço através do Espírito, o Messias. Então, eles fizeram o quê? A cópia. Para a gente ficar em dúvida. Poxa, aquele dali parece a mesma coisa que aquele dali. Pense, meus irmãos, pense. Ó, sim na terra, como no céu. A cópia barata. Por isso que os que veio lá de cima sabem que Azazel e os anjos caídos estão fazendo a cópia do que tem lá em cima. Essa mulher que eu falei do livro de Apocalipse não é virgem de sol nem coisa nenhuma não. Isso daí é invenção dos anjos caídos para tirar o entendimento de vocês da verdade. Por isso que eu falo, lê com o Espírito, nasce de novo.
E eu já estou exausto de vocês virem falar desse rapaz chamado Robert Smith. Robert Smith não é o Messias. Não é. Vocês deveriam procurar saber o que significa o nome Robert Smith. Você deveria procurar e parar de vir cá falar. Porque quando vocês vêm cá falar do Robert Smith, vocês vêm falar de um Robert que eu não conheço. Porque o Robert Smith que eu conheço, não vem aqui falar dele, tentando falar que ele está errado. Porque a única coisa que ele falou, que vocês entenderam errado, foi na época do Francisco. E aí, ele ainda fez um vídeo explicando, mas muitas pessoas não aceitam. As pessoas querem ver o Robert Smith como se fosse um Deus, uma pessoa que não pode errar. Mas não, meus irmãos, ele é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa normal. E ele está muitos anos mesmo, se vocês vissem os hangouts aí, prestassem atenção em tudo que ele tem falado, ele tem muitos anos nessa caminhada atrás da verdade para repartir com a gente. Muitos anos que ele está nessa luta. Só o Pai e o Messias sabe o tanto de ano que esse irmão tem buscando o pão da vida, a verdade nos quatro cantos desse mundo, para trazer para nós, para repartir para nós. E aí eu vejo alguns falando como se ele tivesse errado. Mas por acaso vocês querem um ser humano perfeito? Porque ele não é Deus, ele não é o Messias. Então se ele errou, meu parceiro, se ele errou, não posso fazer nada. Ele é humano, ele é falho. Vocês estão querendo um Deus. Não vem falar de Robert Smith aqui, para mim, como se fosse fazer eu parar de gostar dele, porque o Robert Smith para mim é como se fosse meu irmão caçula, meu irmão. Vocês nem vêm falar dele para mim. Nem vem. Porque, parceiro, ele é meu irmão. Ele é meu irmão da parte do Messias. Nem vem falar de Robert Smith para mim, porque o Robert Smith que vocês falam aqui, quando vocês vêm falar mal, esse Robert Smith aí eu não conheço não. Eu conheço um que rodou esses quatro cantos da terra para trazer a verdade, e eu reconheço ele porque ele tem o mesmo espírito do Messias. Ele vai contra todos os sistemas religiosos, todos, sem exceção. Ele vai contra todos. Muitos não reconheceram isso até hoje, que o irmão Robert Smith vai contra todos os sistemas. Ele falou coisas aí que vocês nunca tinham ouvido. Não loucuras aí, porque através do Espírito você consegue entender o que ele fala, através das Escrituras. Porque nosso Pai chegou na nossa mão, na Bíblia ali, na Bíblia tem o suficiente para entender o que veio lá de cima, lá, as coisas lá de cima. Tem o suficiente, eu sei, eu já li já. E eu não fico olhando direto não. Então, o nosso Pai falou, meu povo se perde por falta de conhecimento, é destruído por falta de conhecimento. Aí muitos pensam que esse conhecimento é internet, esse monte de baboseira que vocês acham aí, essa virgem de lua aí, virgem de sol que nem existe. Isso daí é a invenção dos anjos caídos. Para blasfemar contra o tabernáculo do nosso Pai. Lembra? Livro de Apocalipse? A besta vai blasfemar contra o tabernáculo do Pai e contra o nome dos que moram no reino dos céus. Ela blasfema contra o tabernáculo do Pai, o corpo do Messias, a igreja. Nós inventaram essa praga de virgem de sol aí que nem existe. É a invenção dos anjos caídos para tirar o foco de vocês, o entendimento da verdade. E aí alguns querem vir aqui falar sobre o Robert Smith para mim, meu parceiro. O conselho que eu dou, não perca seu tempo vindo aqui falar sobre Robert Smith para mim, porque Robert Smith não é o meu Messias. 2, não é meu pai. 3, ele é meu irmão. Eu vejo ele como se fosse irmão caçula. Nem vem falar dele para mim, parceiro. Porque daqui e dali eu tô juntinho. Parceiro, nem vem falar de Robert Smith. Já tô logo avisando. Que aquele dali é meu irmão de verdade. Em espírito e verdade. Aquele dali é meu irmão. Nem vem, parceiro. Nem vem. Tá perdendo tempo
quando vim falar de Robert Smith, porque nessa internet aí, o mais certo aí, não sou fã dele, não sou ídolo dele. Já falei bem claro que o Messias é o Messias que é o caminho, mas o Robert é meu irmão. Nem vem falar dele aqui, nem vem, que vai estar perdendo tempo. Não sou cego igual alguns aí, que ainda nem sabe quem é Robert, nem sabe o que significa o nome do cara. Nem sabe o que significa sabedoria, porque o meu pai falou, meu povo se perde por falta de sabedoria. Mas aí vocês pensam que essa bosta de sabedoria da internet aí, a qual eu já falei que nem se compara quando o nosso pai manda o entendimento, e qual eu falei que eu cheguei a pedir para parar, porque eu não suportei tanta sabedoria. Nosso Messias falou, ó, obrigado, Pai, por ter dado sabedoria para os pequeninos, e ocultou as coisas dos sábios e dos entendidos. Nosso Pai falou, quem se tem por sábio nesse mundo, que se faça de louco, porque a sabedoria desse mundo, para mim, é loucura. Eu apanho os sábios na sua própria astúcia. Nosso Pai falou que essa sabedoria desse mundo aqui, a qual vocês muito aí pesquisam na internet aí, loucura para o nosso Pai. Nesses 1290 dias, ele mandou 2 homens para ajudar a gente. São as 2 testemunhas. Isso que vai quebrar o pau com esses 2 homens. A cabeça, com os profetas, vai correr deles. Vai correr. Porque esses 2 homens têm poder sobre o céu e a terra. Eu vou ler Apocalipse para vocês verem. Esses 2 homens já estão hoje? Já estão na terra, gente. Um eu já vi. Um eu tenho certeza que já está rodando. Eu vi lá em Londres. Aqui, esses 45 dias são 7 flagelos que começam a cair. Aí diz aqui, ó, para vocês entenderem, 1335 dias. Felizes são aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. Subiu na montanha, marca 1 dia, 2 dias, 1335 dias. Pode olhar que ele está vendo. E eu falo sem medo de errar, pode crer no que eu estou falando. Qual é a sua garantia de você ter visto esse homem? Minha palavra. Não estou pegando nada de ninguém, estou falando a verdade. Por amor a vocês. Vendi tudo que eu tinha para rodar esse mundo pegando evangelho. Hoje eu estou no Brasil. Esses dias eu estava em Londres, na Itália. Mas por amor, eu não preocupo com isso. Olha aqui. Uma garantia, a certeza que você tem. Ó, vou dizer uma coisa para você. Quando você ama o Pai que está no céu de verdade, não se preocupa com nada. Amor de verdade, presta atenção. Existe um amor interesseiro que hoje estão nas igrejas aí, ó, Senhor, ó, dá um carro, uma casa. Isso aí ele vomita, ele abomina essas coisas. Mas aquele que ele ama de verdade, que faz a vontade dele, respeita ele. Ele escolheu. Aqui está escrito assim, ó, vou tentar explicar mais ou menos. Está escrito assim: por causa dos 2 escolhidos, será mudado o tempo. Porque senão não sobraria ninguém. E eu faço isso por vocês. Estou passando para vocês. Por causa dos escolhidos. Porque todo mundo está pensando que é 7 anos. E eu venho aqui de vocês, é 1335 dias, está aqui Daniel. E ele ainda confirma Mateus. O nosso Messias falou assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar de lá coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele,
Não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Quando um dos nossos irmãos viu isso, esse nosso irmão é chamado Gabriel. Só mais um detalhe. Gabriel é uma das duas testemunhas que nascerá nessa terra, já nasceu, para enfrentar a besta nos últimos dias. Porque vocês não entenderam isso ainda, meus irmãos. Os 24 anciões estavam lá em cima com o nosso Pai. E aí começou um plano de resgate. Mas vocês vão saber daqui a pouco.